Salve, salve, amigo torcedor, amiga torcedora, raizeiros de todo o planeta, satisfação gigante falar com vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para a gente repercutir um pouquinho de pré-jogo, falar um pouquinho de pré-jogo. São Paulo e Atlético Mineiro, rapaz, cada encontro histórico, cada momento gigante na história desses dois clubes, né, que nós acompanhamos aí através do tempo. Lembrando que no primeiro Campeonato Brasileiro, em 1971, o Atlético foi campeão e o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, né? Depois, é claro, no final dos anos 70, exatamente em março de 78, no Campeonato Brasileiro de 77, São Paulo campeão brasileiro, o primeiro título nacional do São Paulo, lá no Mineirão, nos pênaltis de Valdir Pérez. Meu Deus, que legal! E é lógico, toda vez que eu falar nisso, meu amigo, eu vou mostrar para vocês aqui o ingresso do jogo. Olha lá, ó. Estive no Mineirão, né? 1977, estádio Minas Gerais, arquibancada, já meio velhinho o meu ingresso. E aqui a passagem, entre aspas, na época, eu que fui com a torcida Força Total de Santo André, lá no dia 4 de março de 78, né? Enfim, olha lá, ó, o valor, o carro 2, fomos em dois ônibus saindo de Santo André para o Mineirão, naquela epopeia, né? Naquela pouco provável vitória do São Paulo Futebol Clube, porque o Atlético Mineiro estava com um timaço, estava voando, enfim, e o São Paulo, de alguma maneira, conseguiu o título lá dentro. E aqui a relíquia também, né, que eu tenho que mostrar para vocês, a minha camisa de 77, toda autografada pelos campeões brasileiros de 77, Serginho Chulapa, o Getúlio autografou aqui no distintivo, o Chicão, o Estevam, meu Deus do céu, tanta gente boa, o Zé Sérgio, olha lá, ó, tanta gente legal, tanta gente boa que autografou. Momentos gigantes na história do São Paulo Futebol Clube, momentos gigantes no confronto desses dois clubes que nessa quinta-feira se enfrentam lá em Belo Horizonte. Pois bem, o que tem de importante nessa partida? Claro, principalmente para o São Paulo Futebol Clube. Uma vitória do São Paulo nesse jogo, possivelmente, né, vai deixar para todo mundo bastante claro que o São Paulo vive uma fase diferente. Ah, Rony, mas cada partida que passa você fala que o próximo jogo... Não é bem assim, né? Se nós formos contar aí os 3 últimos resultados, as 3 últimas vitórias que são importantíssimas para o São Paulo, importantíssimas para o lastro, para o fortalecimento, para a motivação, para a torcida respirar um pouquinho mais e ficar um pouco mais feliz. É importante por vários aspectos a vitória, mesmo que o futebol não tenha sido ainda aquele que a gente espera e que a gente deseja. Lembrando que ninguém está jogando tal futebol que a gente espera e a gente deseja, né? O nível técnico está pequenininho, a parte tática também está difícil de a gente ver, enfim. Portanto, o importante, né? Claro que o melhor cenário é jogar bem e ganhar, mas não dá para ter isso daí, então vamos jogar mais ou menos e vamos ganhar o jogo, que é o que importa para o momento, é para somar ponto. Muito bem, por que é importante esse jogo? Porque é um jogo que nós temos um adversário muito bem organizado, apesar de 2 derrotas aí, mas é um time muito bem organizado, um time muito intenso, um time muito bem treinado pelo Sampaoli, um time que agora foi campeão mineiro, né? Primeiro título do Sampaoli aqui no Brasil. E é um time que tende a oferecer ao São Paulo uma resistência que até agora o São Paulo não sofreu, né? Eu estou dizendo nas últimas 3 vitórias, eu não estou falando um pouquinho antes. Não é que eu esqueci o que aconteceu antes, muito pelo contrário, né? Para mim ainda está muito, muito vivo alguns resultados terríveis que o São Paulo teve. Porém, o São Paulo pegou um Sport Recife que não vinha bem e não vem bem, pegou um Atlético do Paraná que vinha mal e ficou pior ainda, pegou um Corinthians no Clássico, e ganhar Clássico é sempre bom, não fez uma grande partida, mas ganhou o jogo já nos acréscimos e tem nessa quinta-feira uma oportunidade de definitivamente falar, cara, estamos aqui para brigar pelo título. Ah, Rony, mas isso é demais. Não sei se é demais. Com o nível que está o futebol, da maneira como as equipes vêm jogando, não me parece uma coisa absurda, não me parece uma coisa impossível, se nós tivermos um resultado positivo em Belo Horizonte, né? Positivo, vamos entender como empate, inclusive com o Atlético? Com certeza. Bastante positivo, por sinal, né? Então, assim, por que é significativo? Porque nós vamos ter um adversário que eu tenho a certeza que se algum adversário que possa sofrer, possa nos fazer sofrer essa resistência, vai ser o Atlético e a maneira do Atlético jogar, né? Então é muito importante isso. O Diniz possivelmente vem com o mesmo time, inclusive com o Lisieiro na lateral esquerda,
né? É mais uma oportunidade que o time tem para poder se fortalecer, pegar conjunto, aquela coisa toda. E a gente espera que o São Paulo consiga, obviamente, realizar um grande jogo e de repente ganhar lá em BH, o que vai ser bastante fantástico. Muito bem. Inclusive para afirmação de Fernando Diniz, né? Eu achei o Fernando Diniz meio marrento na coletiva do último domingo, falando 3, 4 palavras apenas, né? Tipo, vocês quiserem me queimar, mas eu tô aqui. Daqui a pouco ele vai dar desagalo e vai gritar lá, vocês vão ter que me engolir. Aí já é demais, né? Diniz, vamos pôr os pés na terra, vamos baixar um pouquinho a poeira e a bola. Tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa ainda para conquistar, né? Alguém de repente já esqueceu, mas eu não esqueci o vexame contra o Mirassol, o vexame com o RB Brasil, a maneira como perdemos para o Vasco, o empate no Morumbi com o Bahia, a vitória magra contra o Fortaleza, quase que o Fortaleza empata. Então assim, são resultados que eu não esqueci ainda, né? E não é que eu não vou esquecer, é claro que eu vou esquecer, mas eu vou esquecer na medida que o time for desenvolvendo o futebol e o resultado que a gente espera. Diniz, outra coisa, eu, particularmente, eu não consigo separar a evolução de resultado, cara. Eu não consigo. Por mais que você queira dizer, mas vocês se ligam muito no resultado, se é vitória ou se é derrota, não olham o trabalho e a evolução. Gente, menos. Qualquer coisa que você passa na vida, no seu trabalho, no futebol, enfim, você depende do resultado. Eu tô achando interessante esse tipo de coisa, essa inversão de valores, né? Diniz que já tinha invertido a palavra evolução, porque era uma evolução muito que ele via e que menos pessoas viam, pouca gente via, né? E eu repito para vocês ainda, eu não apertei o botão ainda da evolução com esses resultados, né? Para mim o São Paulo não jogou um futebol suficiente que você possa falar, cara, tá jogando bem. E a hora que jogar, se é que vai jogar, eu vou falar isso daí, é lógico. Eu estou dando a minha opinião a respeito, como eu tenho certeza que vocês têm também a de vocês a respeito. Então assim, o que evoluiu? Evoluiu o resultado, né? Ao não jogar tão bem, o São Paulo fez os 3 pontos, ótimo, isso é muito bom. Repito, isso ajuda, isso motiva, isso cria um ambiente mais positivo, isso apazigua a torcida, tem uma série de fatores que são fundamentais e importantes na vitória, não importa se você jogou bem ou não. É claro que o ideal seria jogar maravilhosamente bem e ganhar, mas hoje em dia isso daí está... como é que eu falo? É artigo de luxo na prateleira do futebol, tá? Então é sempre muito legal, é sempre muito importante a gente vislumbrar ainda a possibilidade da vitória, de repente, sem uma grande apresentação. Portanto, Diniz, não vamos falar em evolução, né? Que não tenha resultado. Tem que ter o resultado para a gente poder, de alguma forma, entender o processo, né? Até porque ganhar também é uma evolução, né? Ganhar é uma evolução, não necessariamente aquilo que está sendo apresentado em campo, que eu acho que tem muito ajuste ainda a ser feito. Enfim, de alguma forma o Diniz está conseguindo, inclusive queimando a minha língua até esse momento, eu não vou soltar rojão ainda, porque eu acho que não é hora, com relação ao Léo na quarta zaga. Né? Com relação ao Léo, nada contra o Léo. E também nada a favor. Né? Eu quero ainda acreditar que os zagueiros estão na sua prioridade programados para desarmar, para pular de cabeça e tirar a bola da área. Né? Então quando a gente diz, mas o Léo está bem porque a saída de bola ficou melhor, eu falo, gente, o Léo tem que estar bem desarmando, o Léo tem que estar bem subindo de cabeça, o Léo tem que estar bem por esses fatores. Ótimo, se eu somar a saída de bola, fica melhor ainda. Né? Então eu acho que um grande teste para o Léo, por exemplo, como para o time todo, é nessa quinta-feira. Né? Com o Atlético com um ataque que se movimenta bastante, um ataque muito veloz, que possivelmente vai jogar nas costas ali do Lisieiro, que está sem velocidade. Vídeo o gol do Ramiro, né? No último domingo. Correu atrás do cara e não pegou o cara. Então é assim, é mais uma oportunidade para o Léo se firmar, e é realmente uma partida que a gente vai saber quantas garrafas o Léo trouxe para vender. Tá? Com relação ao Diego Costa, rapaz do céu, que descoberta. Parabéns, Fernando Diniz, por ter galgado o Diego Costa. Eu ainda gostaria de ver o Diego Costa com o Bruno Alves. Ainda gostaria de ver essa dupla de zaga. O Bruno Alves, mesmo sendo novo, mais experiente que o Diego, né? Eu acho que seria muito legal a gente ver essa dinâmica aí dos dois.
O Diego Costa, para mim, o melhor jogador em campo no domingo, teve uma atuação impecável. O pessoal brincou, colocou o João no bolso, mas ele não só colocou o João no bolso, como ele saiu jogando, como ele teve personalidade, como ele subiu bem de cabeça, como ele foi bem por baixo, como ele se antecipou, como ele tomou soco e segurou a peteca para não se comprometer. Que vergonha também é aquilo, hein? Aquela é uma vergonha, aquilo era pro VAR chamar. É um lance rápido, o Bandeira não vê porque está encoberto, o juiz de repente não viu porque a bola está correndo, mas o VAR tinha que chamar, tinha obrigação de chamar o árbitro para relatar aquela corrida. Mas vai chamar? Mas vai chamar, a gente já conhece essa história. Pois bem, voltando à partida com o Atlético Mineiro. É por isso que nessa quinta-feira, essa partida é fundamental. Ela é fundamental para a gente, de repente, falar, cara, chegamos a um bom momento, agora vai, ou de repente a gente fala, amigo, ainda eu vou esperar mais um pouquinho para poder falar, né? Por quê? Porque o jogo pede isso, porque o jogo possivelmente vai nos dar essa possibilidade de verificar. Ótimo! Se o São Paulo ganhar, se o Diniz ganhar, perfeito, a gente vai falando cada vez melhor, cada vez vai evoluindo, cada vez vai crescendo, cada vez vai acreditando mais, como todo torcedor que nós somos. Né? É para isso que nós estamos lá. Ah, Rony, mas você falou mal do Diniz. Gente, existe uma coisa chamada crítica, e a crítica ela é feita para construir. Eu não faço crítica para destruir ninguém, eu faço crítica para construir. Até porque a minha preocupação principal é com a entidade São Paulo Futebol Clube. Né? Então, às vezes eu critico o jogador pela má vontade, pela má postura, pela má conduta. Às vezes eu vou criticar o treinador pela maneira como o treinador substituiu, pela maneira como o treinador entrou em campo com o time. Eu vou criticar o diretor de futebol. Agora não adianta o Raí vir bater no peito que eu fui o único cara que, né? O único cara que acreditou no Fernando Diniz, fazer a Mega Sena sozinho, né, Raí, pelo jeito. Se der certo, você vai fazer a Mega Sena sozinho. Só que você é diretor de futebol de São Paulo, você tem que fazer isso mesmo. Ou mandar o cara embora, não sei. Né? Mas o seu papel é esse e você ganha, inclusive, muito bem para isso. Tá? É bom também a gente não falar dos jogadores aí que foram comprados, né? Que o São Paulo rasgou dinheiro, que não deu certo. Mas isso tudo é um outro detalhe. O momento agora é um momento positivo, é um momento de 3 vitórias, é um momento de enfrentar um grande adversário. Lembrando que o pacote de setembro do São Paulo, nos 20 dias de setembro, é muito bom. São Paulo viaja para Belo Horizonte, que é aqui pertinho, 1 hora de voo. Né? São Paulo pega o Fluminense em casa, pega o Red Bull Brasil em casa, vai a Santos, 1 hora de viagem, joga em Santos, e pega o River Plate aqui. Ou seja, o São Paulo tem um pacote aqui muito perto do Morumbi, jogando em casa, tendo tempo para treinar, viagens curtas, né? Que legal. Tudo isso, inclusive, para estruturar, para encorpar o time, para pegar depois o River Plate lá em Buenos Aires e a LDU lá em Quito. Aí sim, o grande teste. E a gente vai ver como é que o nosso time está naquele momento lá na frente. Legal, gente? Expectativa gigante, muita esperança de que o São Paulo realmente consiga mostrar alguma coisa legal, diferente, nessa quarta e possível vitória na sequência que a gente tenha. Eu fiz um levantamento aí, eu não me lembrei de ter visto 3 vitórias seguidas de Fernando Diniz em um ano de trabalho. Tá? Então, é outro aspecto positivo também, e a gente torce muito para que dê certo, a gente precisa, acima de tudo, que dê certo. Legal, pessoal? É isso daí. Na quinta-feira tem o jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Se você quiser acompanhar, acompanhe pela Rádio Gama, Web Gama, lá no Facebook. Vai ter a presença do Oscar Bernardi no comentário. O grande Oscar, o nosso capitão, o nosso zagueiro, vai estar lá nos comentários na Rádio Gama Esportiva. Abaixa o som da TV e coloca lá para você escutar o Oscarzão nos comentários. Tá legal, pessoal? Vamos na torcida, vamos na expectativa, sempre lembrando do São Paulo Brigador, do São Paulo Batalhador, de Rubens Francisco Minelli, campeão brasileiro de 77, com aquele time de guerreiros, hein? Aquele time de guerreiros que chegou no Mineirão e foi campeão. Legal, pessoal? É isso aí. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, gente.